Bem Família. Oferecimento Oral Sim Ananindeua. Nossa família constrói sorrisos. HM50. Suplemento alimentar de óleo de peixe em cápsulas fonte de ômega 3. 50 vezes mais para sua saúde. E Produtos Vitale. Saúde e beleza. Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos começando mais um Bem Família aqui no seu canal 14, TV Grão Pará e também nas mídias sociais. Hoje, como sempre, nós vamos ter entrevista muito legal que vai informar você sobre o passaporte sanitário. É isso, amor? É verdade, nós vamos estar conversando com o doutor Everton Conte. Ele vai estar trazendo para a gente informações sobre o passaporte sanitário. Também vamos falar do STF, né, dessas medidas que o STF vem tomando, né? Às vezes juízes em decisões, medidas monocráticas, decisões monocráticas, inconstitucionais. E ele, como advogado, vai esclarecer para a gente tudo isso. E também falar sobre as eleições, né, que estão chegando agora. Esse ano é ano de eleição, dia 2 de outubro, nós temos aí a eleição para governador, para todo o Congresso Nacional, Senado, deputado e também para a nossa Assembleia Legislativa. É o nosso Bem Família, começando agora. Uma boa noite para você que está ligado na programação da TV Grão Pará, canal 14. Olá! Você já ouviu falar do Invisalign? Aquele aparelho invisível que está todo mundo usando? Agora, a Oral Sim Ananindeua é o Invisalign Doctor. Então você vai poder vir aqui com a gente para eu te explicar quais são as vantagens desse tipo de aparelho. Primeiro, é um aparelho invisível, né? Você coloca e ninguém percebe que você está usando. Outra vantagem que a gente tem com o Invisalign é que você consegue remover esse aparelho para se alimentar. Então não tem aquele incômodo que você tem com os outros tipos de aparelho. Outra coisa muito legal é a previsibilidade do seu tratamento. A gente consegue te mostrar como o seu tratamento vai ficar no final. Através do escaneamento que a gente faz com o iTero, a gente consegue ver como que você está e como que você vai estar no final do tratamento, além de ser muito mais rápido que os aparelhos comuns. Você recebe as plaquinhas que vão movimentar os seus dentes toda semana. Então, ao longo dos meses, você vai trocando as plaquinhas semanalmente. Então, a movimentação é muito mais rápida que o convencional. Você ainda tem dúvidas sobre esse tipo de aparelho? Quer saber um pouquinho mais? Então agenda uma consulta de avaliação aqui na Oral Sim Ananindeua que eu vou te explicar direitinho como é que ele funciona. Eu ultimamente andava sofrendo de problemas de cansaço, má circulação e falta de libido, devido a um problema de saúde que eu descobri há pouco tempo, que é a doença de Crohn. Então eu conheci um produto maravilhoso, o Virix D40. Ele tem mudado a minha vida. Depois dele, a disposição melhorou, o libido aumentou e a minha vida melhorou. Então, eu indico o Virix D40 da Vitale. Eu recomendo. Compre o seu. Promoção bombástica! Na compra do super tratamento Virix D40, você ganha um super creme para dores. Ligue agora mesmo e não perca tempo. 0800 591 2577. 0800 591 2577. E adicione este telefone também porque ele é o WhatsApp. Volte a ser feliz com Virix D40. Mais um lançamento Vitale, Saúde e Beleza.
aí, Valdir, aonde a gente encontra o HM50? Vende em farmácias? É isso aí, Vanusa. Olha, não é remédio, não vende em farmácia, só compra no telefone ou no WhatsApp. É uma suplementação alimentar que ativa a circulação. Aí melhora aquele formigamento, aquela dormência, dores nas pernas. Está ligada à falta da circulação. E você que pegou a Covid e ficou com os sintomas de dores nas juntas e nas articulações, olha, hora de fazer a suplementação alimentar com HM50. Ligue agora, mande um WhatsApp e receba em sua casa. 983835050. Ligue agora, compre ele na promoção. 983835050. O Estúdio Rose Santos é referência em micropigmentação na nossa cidade. Rose Santos tem certificação internacional. Além de um excelente atendimento, você encontra todos os protocolos de biossegurança, os melhores produtos e um carinho sem igual. Vem conhecer nosso espaço e brilhar por onde você passar. Estúdio Rose Santos, o seu momento de se sentir especial. Travessa Mauriti, entre Duque e Rômulo Maiorana, bem ao lado da Delegacia da Mulher. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Bem Família, aqui no seu canal 14, a sua TV Grão Pará. Hoje, terça-feira, chegou cansado, né? Dá aquela descansada, toma aquele banho, como eu sempre digo, toma aquela sopa quentinha e vem para frente da televisão, porque aqui no Bem Família a gente sempre traz assuntos de seu interesse, interesse da sua família, interesse da comunidade aqui de Belém do Pará e do Brasil também. A gente está hoje com um entrevistado, eu estou aqui com o Everton Conte, aqui ao meu lado, e ele vai falar hoje sobre muitas coisas, mas nós vamos falar sobre um assunto que vem tomando conta das mídias, principalmente da velha mídia, de uma forma distorcida, que é esse nosso passaporte vacinal, passaporte da vacina. É aquela cobrança do passaporte quando você quer adentrar um órgão público, quer ir num órgão público fazer exercer o seu direito, né? E aí você é barrado. Então a gente vai conversar sobre isso aqui nesse nosso encontro de hoje, uma das entrevistas aqui do nosso Bem Família. Então quero primeiro agradecer, Everton, a sua disposição, né? A sua agenda concorrida aí para vir aqui com a gente para bater esse papo e também explicar para os nossos telespectadores nessa questão. Primeiro, quero conversar com você, primeiro saber, você é um jovem advogado, né? Paraense, de uma família tradicional, né? Da família Conte. Família Conte, que tinha aquela livraria Conte, né? Sim. E aí o Everton, apesar de ser jovem, mas tem já uma vasta experiência, né? Como na vara civil, vara criminal, assessor parlamentar, direito agrário, e também ele é da diretoria regional. É o diretor regional, né? Isso, diretor regional da OACB Pará aqui no estado. Da OACB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, dos Advogados Conservadores do Brasil. Vamos começar então pelo começo. Como foi então? Primeiro, eu soube que você deu como todo bom universitário, né? Deu uma caminhada pela esquerda, né? Você chegou realmente a militar, Everton, na esquerda? Como foi? Conta pra gente. Nelson, primeiramente queria te agradecer, tá, pelo convite, né? Então a gente recebeu de imediato, porque o assunto que você propôs abordar é muito importante. E a gente veio aqui com o coração aberto para poder informar o que está acontecendo para o paraense, para a população de Belém, os manda e desmanda de que está ocorrendo dentro dos órgãos, dentro de algumas entidades. Com relação à pergunta que você fez, a gente caminhou pela esquerda aí no início da nossa vida acadêmica, né? Acredito que quando a gente é jovem, a gente sempre passa por aí pela esquerda, a gente tem aquele sentimento de querer mudar, revolucionar através de outras coisas, e então a gente tem esse sentimento de querer mudar ali, aquele sentimento de jovem ali. E nos é apresentado exatamente esse prato aí, né? Esse caminho, né? Eu sempre falo para as pessoas, né? Eu fiz uma universidade particular aqui dentro do estado e a universidade ela era dominada pelo marxismo cultural, né, de Antônio Gramsci.
e quando a gente vê, a gente está dentro de um processo envolvido, sem saber, a gente começa a ter algumas crenças de dizer, porque eu sou filho de pobre, sou filho de professor, tenho que estar nessa classe, e não entender o que aconteceu. Porém, né, a gente militou aí, foi uma experiência não tão positiva, foi negativa, mas aprendendo algumas coisas, inclusive como lidar com eles, que é o principal, né? Então, a gente, quando eu tive meu filho, modificou o meu valor, aumentou, né? Os meus princípios aumentaram, justamente que a gente vinha falando sobre a questão do aparelhamento ideológico do Estado, do aparelhamento ideológico do judiciário, né? O aparelhamento ideológico da própria família, né? Então, a gente está dentro de casa, tem a Netflix aqui, tem algumas coisas que a gente tem que começar a observar que está no nosso dia a dia. Então, a gente tem que ter esse cuidado aqui, inclusive, para informar os nossos filhos o que está acontecendo dentro da nossa sociedade. Então, eu até sempre converso com um amigo, eu falo que quem é comunista é quem leu o Marx e Lenin. E quem é anticomunista é quem entendeu Marx e Lenin, né? Então, a frase do Reagan, do Reagan, né, de um grande conservador aí, e a gente tem isso em mente. Legal. E então você falou que a coisa aconteceu mais ou menos quando o seu filho nasceu, né? Sim. Aí você tomou uma nova... E também você tem um arcabouço também de família, de tradição, né? Conservador, né? Sim, sim. E isso também te ajudou muito na tua casa. Como foi que os teus pais, por exemplo, como foi trabalhado isso? Ou foi um despertar só teu? Assim, olha, não, isso não vai... Na realidade, para lugar nenhum. Eu sempre falo muito para todos que a gente tem que conversar de tudo e conversar principalmente sobre política com nossos filhos, né? Sim. Então, a minha mãe, eu sou filho de 2 professores, a minha mãe é socióloga e o meu pai, ele é matemático, é professor de matemática da rede estadual. E aí eu tive acesso aos livros, né? Sim. Então, eu comecei lendo Augusto Conte, comecei lendo algumas coisas, então não fui orientado ali e acabei indo justamente para onde você falou, para a esquerda, e hoje, graças a Deus, depois de orientação, depois de esclarecimento, que foi um despertar sozinho, né? Acabei vindo para a questão do conservadorismo, entendendo que o que eles repassam é de forma equivocada, a destruição da família, né? Então, é justamente o afastamento do Criador, de Deus. Né? Então, eles fazem justamente tudo isso para poder destruir a família. Da feita que eles destruírem a família, né? Uma grande diferença aqui na América Latina que as famílias, elas têm uns princípios muito fortes, conservadores. Então, cultural, justamente, né, foi a mudança que o comunismo não foi implementado devido à América Latina por ter a força da família. E aí Gramsci vem e diz, não, a gente não vai pegar em armas, nós vamos fazer a revolução através da cultura. E aí vão criar divisões aí na sociedade, né, negros, né, LGBT, então criaram várias divisões. Hoje uma das divisões que estão sendo apropriadas é o vacinados e não vacinados. Pois é. Entendeste? Então isso aí cria preconceito. Essa polarização, então, se você não tomou vacina, você é rotulado como negacionista, você é rotulado por uma pessoa que não consegue ali defender direitos de outras pessoas. Então a gente veio justamente também para esclarecer também toda essa situação. Esse seu comportamento, assim, essa sua insatisfação, ela começou na universidade. Você procurou sempre estar dentro do centro acadêmico? Como foi para você despertar isso, para você estar trabalhando esse seu lado assim, de despertar mesmo, de tentar levar um povo a uma tomada de consciência? Isso começou lá também? Eu sempre ajudei, ali desde os meus 16 anos, eu comecei ali no bairro do Castanheira, ali atrás do shopping, ajudando centros comunitários, me inserindo no contexto de comunidade ali, para defender direitos. Então a gente faz política quando a gente conversa sobre a questão de um lixo que coloca ou não ali na rua, com a questão de um asfaltamento, a gente começa a discutir sobre política. A gente é um ser político. E aí quando eu entrei na universidade, me deparei também com o Centro Acadêmico de Direito, né? Participei do Centro Acadêmico de Direito, participei do Diretório Central dos Estudantes, inclusive com uma das manifestações, para te ter uma noção de como está enraizado dentro das universidades particulares a questão do comunismo, da esquerda, né? A gente conseguiu fechar ali a reitoria da UNAMA, né? Justamente dentro de um processo desse. Então, uma universidade particular que os alunos
que pagam fechar uma reitoria, né? Então, é totalmente contrassenso. Então, o marxismo cultural está muito exacerbado ali dentro da universidade, né? Universidade, hoje, o que falta apenas, e espero que não ocorra, é o Exército. Então, hoje a gente vê o judiciário com um posicionamento muito de esquerda, a gente vê as pessoas que estão dentro da universidade defendendo pautas, as escolas defendendo pautas de esquerda. Então, a gente tem que ter uma imparcialidade ali e orientar o aluno, o estudante, da forma adequada, da forma que deve ser feita. É verdade, eu vejo muito também, assim, essa questão do Estado democrático de direito, ele suplantar a própria democracia, o povo dentro do processo, né? Porque o Estado democrático de direito, o próprio Supremo fala, mas eles não obedecem, eles rasgam a Constituição, né? E a gente fica, a população, o povo que é senhor da democracia, né? Ele é deixado de lado, é colocado numa linguagem bem popular, colocado para escanteio. Eu pergunto para você, Everton, hoje, como é que você vê hoje esse quadro, né, que a gente vê o nosso Estado democrático de direito pervertido, né? Se fala do Estado democrático de direito, das instituições, mas não se fala do povo, né? Sim. Que é o senhor da democracia. Como é que você vê? Vamos começar pelo judiciário. Onde é que a gente busca socorro? A salvação está onde? Assim, a gente entende eu entendo na realidade, que tem a divisão de poderes, né? E para a gente poder começar a organizar a questão do judiciário, a gente tem que eleger um Congresso, um Senado, uma Câmara Federal, com pessoas corretas, com pessoas íntegras, com pessoas honestas, com candidatos sem vícios, sem processos. Então, a gente tem que começar a conscientizar a população disso. Por quê? Vou exemplificar aí a questão do nosso grande ministro que tem aí, né, o Alexandre de Moraes. Ele está aí com essa situação do Daniel Silveira, inclusive, através da OCB, a gente assinou o manifesto de apoio ao deputado Daniel Silveira, né, justamente porque a gente vê que é arbitrária a prisão e inconstitucional, né? Então, a gente assinou. E o número de deputados que estão ali não estão tomando iniciativa, por quê? Porque alguma coisa eles têm ali, como eu posso dizer, eles têm alguma coisa que vai denegrir a imagem dele, vai denegrir o processo político ali que eles estão conduzindo. Então, nesse processo, a gente precisa começar a eleger pessoas boas. Com relação a de respeito de Constituição, hoje em dia é muito triste. Eu me formei como advogado, tenho aí tenho 12 anos de formado, né, e tenho mais de 10 anos de advocacia. E aí a gente vê que a gente estuda, né, lê livros, estuda muita coisa, porém... Inclusive do próprio Alexandre de Moraes. Né? Porém, na hora da aplicação do direito, não é válido, né? A gente vê que a aplicação e a teoria, elas andam muito distantes, né? Então, o que a gente aprende na universidade é uma coisa totalmente diferente aqui fora. Então, eu acredito que a gente precisa também mudar ali, ter uma reforma judiciária, ter uma reforma administrativa, ter uma reforma política, mas uma reforma que venha atender os anseios ali da sociedade, do povo, né? Então, a gente vê a questão dos super salários dos juízes, que isso é uma pauta antiga e não é votada. Hoje a gente está discutindo aí a questão das fake news, né? O projeto de fake news. Então, estão decidindo o que vai ser publicado, o que não vai ser publicado, né? O que a gente vai poder fazer, né? Então, a gente tem que ter todo esse arcabouço. Então, esse cenário, a gente tem que eleger pessoas corretas, tanto no Senado, quanto no Congresso, na Câmara Federal, nas Assembleias e nos Estados também. Sim. Então, a coisa ela é um efeito dominó. Então, se a gente não conseguir fazer esse perfil todo, traçar esse caminho, eu acredito que a gente não vai conseguir essa melhora. E isso que você está falando, inclusive, é para esse ano agora. Sim. Né? Nós estamos, já é agora a mudança, né? Eu acho que a bandeira que você levanta, eu concordo, o que você defende eu também, é a mudança no Congresso Nacional, na Câmara, na Assembleia Legislativa do Estado e também na próxima eleição na Câmara Municipal, né? A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta, continuando a conversa com o advogado Dr. Everton Conte, que está aqui com a gente, ele que é presidente da Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, é o presidente regional. E a gente vai voltar daqui a pouco e falar sobre esse assunto polêmico também, entrando dentro desse nosso bate-papo, que é o passaporte da vacina.
Olá! Você já ouviu falar do Invisalign? Aquele aparelho invisível que está todo mundo usando? Agora, a Orocinha Nanindeua é o Invisalign Doctor. Então você vai poder vir aqui com a gente para eu te explicar quais são as vantagens desse tipo de aparelho. Primeiro, é um aparelho invisível, né? Você coloca e ninguém percebe que você está usando. Outra vantagem que a gente tem com o Invisalign é que você consegue remover esse aparelho para se alimentar. Então não tem aquele incômodo que você tem com os outros tipos de aparelho. Outra coisa muito legal é a previsibilidade do seu tratamento. A gente consegue te mostrar como o seu tratamento vai ficar no final. Através do escaneamento que a gente faz com o iTero, a gente consegue ver como que você está e como que você vai estar no final do tratamento, além de ser muito mais rápido que os aparelhos comuns. Você recebe as plaquinhas que vão movimentar os seus dentes toda semana. Então, ao longo dos meses, você vai trocando as plaquinhas semanalmente. Então, a movimentação é muito mais rápida que o convencional. Você ainda tem dúvidas sobre esse tipo de aparelho? Quer saber um pouquinho mais? Então agenda uma consulta de avaliação aqui na Orocinha Nanindeua que eu vou te explicar direitinho como é que ele funciona. Eu, ultimamente, andava sofrendo de problemas de cansaço, má circulação e falta de libido, devido a um problema de saúde que eu descobri há pouco tempo, que é a doença de Crohn. Então, eu conheci um produto maravilhoso, o Virix D40. Ele tem mudado a minha vida. Depois dele, a disposição melhorou, o libido aumentou e a minha vida melhorou. Então, eu indico o Virix D40 da Vitale. Eu recomendo. Compre o seu. Promoção bombástica! Na compra do super tratamento Virix D40, você ganha um super creme para dores. Ligue agora mesmo e não perca tempo. 0800 591 2577. 0800 591 2577. E adicione esse telefone também porque ele é o WhatsApp. Volte a ser feliz com Virix D40. Mais um lançamento Vitale, Saúde e Beleza. E aí, Valdir, aonde a gente encontra o HM50? Vende em farmácias? É isso aí, Vanusa. Olha, não é remédio, não vende em farmácia, só compra no telefone ou no WhatsApp. É uma suplementação alimentar que ativa a circulação. Aí melhora aquele formigamento, aquela dormência, dores nas pernas. Está ligada à falta da circulação. E você que pegou a Covid e ficou com os sintomas de dores nas juntas e nas articulações, olha, hora de fazer a suplementação alimentar com HM50. Ligue agora, mande um WhatsApp e receba em sua casa. 98383 5050. Ligue agora, compre ele na promoção. 98383 5050. O Estúdio Rose Santos é referência em micropigmentação na nossa cidade. Rose Santos tem certificação internacional. Além de um excelente atendimento, você encontra todos os protocolos de biossegurança, os melhores produtos e um carinho sem igual. Vem conhecer nosso espaço e brilhar por onde você passar. Estúdio Rose Santos, o seu momento de se sentir especial. Travessa Mauriti, entre Duque e Rômulo Maiorana, bem ao lado da Delegacia da Mulher. Bom, estamos de volta em mais um bloco aqui no nosso Bem Família, nessa nossa terça-feira à noite abençoada. Para você que está em casa, que Deus abençoe a sua noite.
Estamos aqui conversando com o Dr. Everton Conte, ele é advogado e está falando para a gente de assuntos aqui muito pertinentes, né? Principalmente esse ano agora, que é o ano de eleição. Dr. Everton, eu pergunto para o senhor, nós estamos passando por um momento muito difícil na questão do judiciário, né? Delicado. Os desmandos, né? Decisões monocráticas que levam deputados à prisão, a imprensa, né? Repórteres, jornalistas à prisão. E eu queria que o senhor falasse assim para o nosso telespectador, qual orientação o senhor dá, porque nós vamos ter agora esse sufrágio, né? O voto, né? As eleições gerais. Qual é a orientação que o senhor daria para o nosso eleitor que está lhe ouvindo, está nos ouvindo, nos assistindo agora aqui no Canal 14, quando ele for para a urna, principalmente o jovem que vai no primeiro voto? O que o senhor falaria para eles com relação a isso, para que a gente possa ter dar um fim nessa questão desse desmando, organizar os poderes, equilibrar? O que o senhor diria para eles? Nelson, assim, a gente tem que ver o parlamentar, né, que ele vai estar aliado o discurso dele e a prática. Então não adianta eu falar que eu sou honesto, eu tenho que demonstrar que eu sou honesto. Né? As minhas práticas têm que ser práticas de honestidade. Então, a gente usa, inclusive, o presidente da República, que é um cara correto, íntegro. Sim, sim, né? Então, Bolsonaro. É o presidente Bolsonaro. E aí a gente tem que aliar justamente essas duas práticas. Né? Para e pensa comigo, né? Os telespectadores que estão assistindo aí, ele pegar e votar num candidato que tenha, como o ditado diz, o rabo preso. Esse rabo preso ele vai para Brasília. Na hora de uma decisão nacional, de importante, que a gente vai mexer com a nação. Né? Um exemplo, o que está sendo discutido aí, o impeachment de algum ministro do STF. Sim, sim. Né? Então, esse parlamentar que tem o rabo preso, será se ele votaria, será se ele teria moral para chamar esse ministro e fazer as perguntas adequadas, interrogar esse ministro da forma correta? Então, o assessor só vai poder lembrar, o próprio ministro vai lembrar, olha, vai puxar a gaveta que tem esse processo. E aí? Você vai querer apertar ali, como o Bolsonaro fala, você vai esticar a corda ou você vai afrouxar a corda? Então, é justamente isso que a gente tem que entender. O eleitor ele não tem que votar em pessoas que são honestas, ficha limpa, que o discurso venha junto com a prática, que o que ele fale que ele é honesto, ele também demonstre que ele é honesto. Que ele faça do parlamento uma honestidade, uma casa limpa. Né? Tanto o parlamento federal quanto o parlamento estadual. Então, a gente... Uma coisa de dever mesmo, a honestidade ser uma obrigação, né? Sim, uma obrigação. E aí a gente entende também que a gente fala para aquele eleitor, né? Ontem eu estava vendo algumas pesquisas, o eleitorado aqui no nosso estado, a maioria é analfabeto ou ensino fundamental completo, 54% da população. Né? Fundamental incompleto. Isso. E aí a gente entende que, eu falo, voto não tem preço. O voto ele tem consequência. Você vai pegar aqueles R$100 ali, você vai pegar aquela cesta básica, que é um problema social isso. Sim. A gente entende que é um problema social. Porém, da feita que tu pega esses R$100, tu não vai poder cobrar daquele deputado, daquele parlamentar, daquele prefeito, daquele governador, um asfaltamento, uma melhoria da tua rua, um esgoto, saneamento, uma educação para os teus filhos. Né? Então, saúde, acabar com as filas de postos de saúde, o cidadão tem que ir de madrugada, doente, para poder ir lá. A gente viveu uma crise de pandemia agora, que a gente viu que as pessoas estavam morrendo em porta de hospitais por falta de oxigênio. E aproveitando, doutor Everton, aproveitando exatamente o que o senhor está falando, todo esse imbróglio, esse caos que foi causado, né, pela falta de oxigênio, a gente vê também agora esse período que a gente está apenas saindo ainda da pandemia, né? Virando uma endemia, já está sob controle, né, e tal. Os estados, a maioria, né, já não está mais usando. Inclusive agora a gente viu uma notícia, uma informação que Santarém foi abolido total, né? Uma cidade aqui no oeste do Pará, ambiente aberto, fechado. Eu lhe pergunto, mesmo assim, esse decreto, como é que o senhor está vendo essa questão dessa proibição, a obrigação que continua, porque ainda tem vacina, né? E continua sendo obrigatória. Como é que o senhor avalia isso aí, essa obrigatoriedade da vacina? O que aconteceu? Eu queria que o senhor fizesse um resumo dessa pandemia. Nelson, é uma situação que a gente tem que ter muita atenção, né?
eu vou fundamentar algumas coisinhas na questão do direito, aí a teoria dos riscos, né, ali, de um bem jurídico quando conflita com outro bem. Então, eu vejo que a inteligência moral me permite respeitar a questão dos direitos individuais daquela pessoa. Se a pessoa não se sente segura de tomar aquela vacina ou não, ela tem que ter aquele direito dela respeitado e garantido, que inclusive é um direito fundamental lá da nossa Constituição. Então, quando o próprio fabricante, dentro da bula, declara que as vacinas são experimentais, como é que essa pessoa, como esse cidadão, ele vai ter essa segurança, né? Então, isso tudo gira esse conflito porque foi de forma... a maioria dos governos, para não dizer todos os governos mundiais, eles estão sendo pressionados por essas farmácias, essas big techs, né, de farmacêuticas, justamente para assinar esses contratos, como eu vou falar assim, de olhos fechados, porque não vai dar nenhuma garantia nem para a pessoa que está tomando e nem para o governo. E se acontecer algum tipo de risco, dano para qualquer pessoa que tomou esse experimento, ela vai justamente... quem vai indenizar vai ser o governo, com o próprio dinheiro da vítima. Exatamente. Então, isso tudo se torna de forma aleatória. Inclusive, a gente está observando alguns órgãos aqui dentro do Estado, né, estão proibindo, né, a entrada de pessoas para não vacinadas para resolver seus problemas, né? Ou seja, o decreto vai proibir de tu ter um lazer, de tu resolver o problema, de tu não ter o ambiente favorável com a tua família para disponibilizar aquele domingo ali, enquanto a pessoa está ali trabalhando a semana toda, tem aquele domingo e não pode, né? Então tem alguns órgãos que estão fazendo isso e a gente vai tomar algumas iniciativas para tentar acabar, expar e coibir com essas coisas. Então, o que é interessante é que várias entidades, vários órgãos, vários parlamentares estão calados diante da situação, né? Estão omissos diante da situação. Em virtude exatamente do que você falou, eles foram eleitos, todos com o rabo preso, não fizeram nada, estão voltando, agora estão voltando. Eu espero que voltem para suas cidades e não retornem mais para Brasília, né? Sim. Isso vai depender de você, é você que vai votar no dia 2 de outubro. E a gente vê também esse decreto, doutor Everton, sobre que o Supremo obrigou, né, passou por cima do Executivo, né, obrigando a governadores e municípios a tomarem conta, passando por cima do Ministério da Saúde. Invadiu a competência ali do governo federal e repassou a competência para governadores e prefeitos. Né? E quando o dano ocorre, a culpa é do presidente, a culpa é do Bolsonaro, né? Verdade. Então, justamente, a gente tem que ter essa diferença. Quem está hoje fazendo essa política aí de saúde são os governadores, são os prefeitos. Inclusive, tem alguns processos, né, sobre a questão de desvio de verba aqui, que a gente vai ter que cobrar, a sociedade civil organizada tem que se organizar ainda mais e cobrar dos órgãos jurisdicionais para essa perspectiva de definição sobre esses processos. Porque não adianta a gente sair de uma eleição e ir para outra eleição com essa pendência. Então, isso vai definir o futuro do Estado do Pará, isso vai definir o futuro do Brasil. Então, a gente tem que, justamente, como a gente estava falando no início da entrevista, eleger pessoas que têm caráter, honestidade, ficha limpa, né, que tenham moral para falar para qualquer pessoa que seja. Então, hoje eu estou falando aqui porque a gente tem moral para falar o que deve ser falado. Então, a gente está... aquilo que eu estava vindo falando, quem vai defender os indefensáveis? Todo mundo está calado, todos os órgãos estão calados. E a OACB, ela está tendo essa visão? Estamos tendo essa visão. Eu acho que foi a entidade que mais entrou com relação contra a questão de passaporte sanitário. Inclusive, a gente tem uma ação que está tramitando aí, está no STJ já, tudinho, contra a questão para derrubar o decreto, né? Então, os parlamentares ali, os 41 parlamentares estão ali, entre aspas, omissos, tem uma outra oposição, mas que não apresentaram um decreto efetivo para derrubar aquele decreto, uma legislação. E como é que o senhor está vendo, doutor, também essa questão da nossa Assembleia Legislativa, puxando aqui para o nosso arraial? A maioria, 99%, sempre votando. Nós temos uma aprovação em massa apenas com 2 parlamentares sendo oposição. Isso não está estranho? É muito estranho, né? Então, a gente
Inclusive na eleição de 2018, ela renovou aí de 40% a 50%, renovou. Sim. Né? Mas essa renovação não serviu praticamente zero. Voltamos de novo no voto. Tem que renovar, mas quem vai entrar no lugar do que estava? Tem que ser pessoas como o doutor Everton falou, de caráter ilibado, pessoa séria, que esteja interessado na melhoria da condição do cidadão, enfim. A gente está com o nosso tempo tomado, doutor Everton, eu quero agradecer. Obrigado, Nelson. Valeu, e vou lhe trazer outras vezes aqui para a gente debater outros assuntos. Fico à vontade, fico à disposição para qualquer tipo de convite e estamos às ordens. O senhor pode deixar o seu contato, se for o caso, para alguma consulta nessa questão? O nosso contato o WhatsApp é 8205-4202. Né? O e-mail eu vou pedir para o rapaz deixar aí depois para a gente poder preencher, que eu vou pegar lá. Tá. É ocb.pa@gmail.com, acredito que seja. Só vou confirmar e aí a gente deixa um link aí no finalzinho. Tá ótimo. Tá bom? E deixa o contato. Tá bom, então. Conversei aqui com o doutor Everton Conte, ele que é presidente regional da Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil. Bateu esse papo com a gente e a gente continua. Fique ligado, Canal 14, TV Grão-Pará, que é o nosso Bem Família. Olá! Você já ouviu falar do Invisalign? Aquele aparelho invisível que está todo mundo usando? Agora, a Orocinha Ananindeua é o Invisalign Doctor. Então você vai poder vir aqui com a gente para eu te explicar quais são as vantagens desse tipo de aparelho. Primeiro, é um aparelho invisível, né? Você coloca e ninguém percebe que você está usando. Outra vantagem que a gente tem com o Invisalign é que você consegue remover esse aparelho para se alimentar. Então não tem aquele incômodo que você tem com os outros tipos de aparelho. Outra coisa muito legal é a previsibilidade do seu tratamento. A gente consegue te mostrar como o seu tratamento vai ficar no final. Através do escaneamento que a gente faz com o iTero, a gente consegue ver como que você está e como que você vai estar no final do tratamento, além de ser muito mais rápido que os aparelhos comuns. Você recebe as plaquinhas que vão movimentar os seus dentes toda semana. Então, ao longo dos meses, você vai trocando as plaquinhas semanalmente. Então, a movimentação é muito mais rápida que o convencional. Você ainda tem dúvidas sobre esse tipo de aparelho? Quer saber um pouquinho mais? Então, agenda uma consulta de avaliação aqui na Orocinha Ananindeua, que eu vou te explicar direitinho como é que ele funciona. Eu, ultimamente, andava sofrendo de problemas de cansaço, má circulação e falta de libido, devido a um problema de saúde que eu descobri há pouco tempo, que é a doença de Crohn. Então, eu conheci um produto maravilhoso, o Virix D40. Ele tem mudado a minha vida. Depois dele, a disposição melhorou, o libido aumentou e a minha vida melhorou. Então, eu indico o Virix D40 da Vitale. Eu recomendo. Compre o seu. Promoção bombástica! Na compra do super tratamento Virix D40, você ganha um super creme para dores. Ligue agora mesmo e não perca tempo. 0800 591 2577. 0800 591 2577. E adicione este telefone também porque ele é o WhatsApp. Volte a ser feliz com Virix D40. Mais um lançamento Vitale, Saúde e Beleza. E aí, Valdir, aonde a gente encontra o HM50? Vende em farmácias? É isso aí, Vanusa.
Olha, não é remédio, não vende em farmácia, só compra no telefone ou no WhatsApp. É uma suplementação alimentar que ativa a circulação. Aí melhora aquele formigamento, aquela dormência, dores nas pernas. Está ligada à falta da circulação. E você que pegou a Covid e ficou com os sintomas de dores nas juntas e nas articulações, olha, hora de fazer a suplementação alimentar com HM50. Ligue agora, mande um WhatsApp e receba em sua casa. 983835050. Ligue agora, compre ele na promoção. 983835050. O Estúdio Rose Santos é referência em micropigmentação na nossa cidade. Rose Santos tem certificação internacional. Além de um excelente atendimento, você encontra todos os protocolos de biossegurança, os melhores produtos e um carinho sem igual. Vem conhecer nosso espaço e brilhar por onde você passar. Estúdio Rose Santos, o seu momento de se sentir especial. Travessa Mauriti, entre Duque e Rômulo Maiorana, bem ao lado da Delegacia da Mulher. Foi muito bom estarmos juntos aqui na nossa programação, na sua TV Grão-Pará, Canal 14, no nosso programa Bem Família, de todas as terças-feiras, às 10 horas da noite. Muito obrigado pela sua audiência. Nos encontramos na próxima terça. Fiquem com Deus, uma abençoada semana. A paz do Senhor Jesus a todos e até o próximo programa. Pode perder o ano, pode perder tudo, mas não pode perder pro Corinthians. Ultimamente o Corinthians, mesmo com um investimento bem inferior ao do Palmeiras, é um time muito superior. Eu tenho uma pessoa que trabalha com a gente, o meu trabalho é bem intenso, então muitas vezes eu não consigo assim dedicar. E daí eu cuido de todas as coisas na casa dela, cuido da Isabela também, né, que é a filha dela. A maneira com que eu me visto, ela dá credibilidade para o que eu faço. Nossa, ter que usar terno e gravata não é muito minha vibe, não. E a nossa democracia, a nossa liberdade tá indo embora. Eu sou o líder da resistência. Eu tenho o direito e o dever de gritar para todo mundo ouvir. Nessa polarização eu defendo o lado da direita. Mas eu já percebi o comportamento estranho das pessoas pela minha presença, entendeu? Pelo fato de ser um pouco mais diferente. É claro que na minha infância era tudo muito diferente. Porém, as pessoas mudam com o tempo, seus gostos, suas preferências. Para mim é muito importante eu manter essa rotina de treino, porque eu sinto um bem-estar muito grande quando eu me exercito. Às vezes, por exemplo, faço alguns exageros, aí eu já sei que eu tenho que moderar depois, né? E aí, cara? E aí, fera? Tem que confessar aqui que é um cara que eu já falei mal. Prazer, Kaique. Nem imaginava, velho. Pra mim foi bem emocionante, assim. Essa pessoa que salva minha vida, mas todos os dias. Desculpa qualquer coisa, viu? Eu que te peço. O aconchego desse abraço me lembrou um pouco do meu pai. Um abraço de coração.
Vamos cantar Preciso de um Milagre. Em Cafarnaum, Jesus chegou e logo o povo escuta o toque do chofar. A multidão não dá trégua, grita o paralítico, me leva lá. Mas como a casa está cheia, a cama na maca, como podes entrar? Por cima, me passa por cima, me leva, me deixa onde Jesus está. Milagre, eu preciso de um milagre, Senhor. Milagre, eu preciso de um milagre, Jesus. Em Cafarnaum, Jesus chegou e logo o povo escuta o toque do chofar. A multidão não dá trégua, grita o paralítico, me leva lá. Mas como a casa está cheia, a cama na maca, como podes entrar? Por cima, me passa por cima, me leva, me deixa onde Jesus está. Milagre, eu preciso de um milagre, Senhor. Milagre, eu preciso de um milagre, Jesus. Preciso de um milagre, preciso de um milagre, preciso de um milagre hoje. Preciso de um milagre, preciso de um milagre, preciso de um milagre hoje. Preciso de um milagre, preciso de um milagre, preciso de um milagre hoje. Preciso de um milagre, preciso de um milagre, preciso de um milagre hoje. Mas como a casa está cheia, a cama na maca, como podes entrar? Por cima, me passa por cima, me leva, me deixa onde Jesus está. Milagre, eu preciso de um milagre, Senhor. Milagre, eu preciso de um milagre, Jesus. Milagre, eu preciso de um milagre, Senhor. Milagre, eu preciso de um milagre, Jesus. Receba o seu milagre, amém. Olá! Você já ouviu falar do Invisalign? Aquele aparelho invisível que está todo mundo usando? Agora, a Hora Ocinha Ananindeua é o Invisalign Doctor. Então você vai poder vir aqui com a gente para eu te explicar quais são as vantagens desse tipo de aparelho. Primeiro, é um aparelho invisível, né? Você coloca e ninguém percebe que você está usando. Outra vantagem que a gente tem com o Invisalign é que você consegue remover esse aparelho para se alimentar. Então não tem aquele incômodo que você tem com os outros tipos de aparelho. Outra coisa muito legal é a previsibilidade do seu tratamento. A gente consegue te mostrar como o seu tratamento vai ficar no final.
através do escaneamento que a gente faz com o Aitero, a gente consegue ver como que você está e como que você vai estar no final do tratamento, além de ser muito mais rápido que os aparelhos comuns. Você recebe as plaquinhas que vão movimentar os seus dentes toda semana. Então, ao longo dos meses, você vai trocando as plaquinhas semanalmente. Então, a movimentação é muito mais rápida que o convencional. Você ainda tem dúvidas sobre esse tipo de aparelho? Quer saber um pouquinho mais? Então agenda uma consulta de avaliação aqui na Oceana Ananindeua que eu vou te explicar direitinho como é que ele funciona. Eu, ultimamente, andava sofrendo de problema de cansaço, má circulação e falta de libido, devido a um problema de saúde que eu descobri há pouco tempo, que é a doença de Crohn. Então, eu conheci um produto maravilhoso, o Virix D40. Ele tem mudado a minha vida. Depois dele, a disposição melhorou, o libido aumentou e a minha vida melhorou. Então, eu indico o Virix D40 da Vitale. Eu recomendo. Compre o seu. Promoção bombástica! Na compra do super tratamento Virix D40, você ganha um super creme para dores. Ligue agora mesmo e não perca tempo. 0800 591 2577. 0800 591 2577. E adicione este telefone também porque ele é o WhatsApp. Volte a ser feliz com Virix D40. Mais um lançamento Vitale, Saúde e Beleza. E aí, Valdir, aonde a gente encontra o HM50? Vende em farmácias? É isso aí, Vanusa. Olha, não é remédio, não vende em farmácia, só compra no telefone ou no WhatsApp. É uma suplementação alimentar que ativa a circulação. Aí melhora aquele formigamento, aquela dormência, dores nas pernas. Está ligada à falta da circulação. E você que pegou a Covid e ficou com os sintomas de dores nas juntas e nas articulações, olha, hora de fazer a suplementação alimentar com HM50. Ligue agora, mande um WhatsApp e receba em sua casa. 983835050. Ligue agora, compre ele na promoção. 983835050. O Estúdio Rose Santos é referência em micropigmentação na nossa cidade. Rose Santos tem certificação internacional. Além de um excelente atendimento, você encontra todos os protocolos de biossegurança, os melhores produtos e um carinho sem igual. Vem conhecer nosso espaço e brilhar por onde você passar. Estúdio Rose Santos, o seu momento de se sentir especial. Travessa Mauriti, entre Duque e Rômulo Maiorana, bem ao lado da Delegacia da Mulher. Bem Família. Oferecimento Oral Sim Ananindeua. Nossa família constrói sorrisos. HM50. Suplemento alimentar de óleo de peixe em cápsulas fonte de ômega 3. 50 vezes mais para sua saúde. E Produtos Vitale. Saúde e beleza.